Conheça a Casa de Francisco, que acolhe pessoas em situação de rua na capital. Saiba se o preço do pãozinho e do café da manhã está pesando no seu bolso. E ainda opções de cultura nos festivais de inverno em vários cantos do estado. Agora no Horizonte Notícia. Começa hoje e segue até domingo em Goiânia o Mutirão Nacional da Comunicação, Muticom. Nessa quarta-feira, o presidente da Comissão de Comunicação da CNBB, Dom Joaquim Moll, deu uma entrevista sobre o encontro à PUC TV Goiás. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte falou sobre a importância de se discutir comunicação e democracia nesse momento do país. A comunicação podia facilitar mais a vida do país, sendo a comunicação verdadeira, sendo a comunicação que respeita a dignidade e, sobretudo, a verdade, não é? Uma comunicação que integra e, ao invés de desintegrar a população brasileira. Então, a responsabilidade da comunicação é muito grande. A comunicação pode transformar algo que não é bom em algo muito bom, dependendo da maneira como ela atua para edificar a sociedade e o ser humano. O momento do Brasil, ele exige uma comunicação de qualidade. Ele exige uma comunicação que seja integradora da sociedade. Senão, nós vamos vivendo assim de maneira esgarçada todo o tecido social, político, econômico, cultural, não é? E também religioso. Então, a comunicação deve ser sempre algo para unir, para congregar, para poder falar de um plano amoroso entre as pessoas. Esse é o caminho do bem. Este encontro é nacional. Nós teremos pessoas daqui do Amazonas até lá embaixo no nosso país, do oeste até o leste, e assim criando uma irmandade, uma fraternidade, motivados pelo tema da comunicação a partir da fé. Uma iniciativa da paróquia Santa Teresa e Santa Terezinha, na capital, criada neste mês, acolhe moradores em situação de rua. Mas a ideia é que não seja só no inverno. André Cristino conta pra gente sobre o trabalho na Casa de Francisco. Os carros ficam estacionados no pátio. Os companheiros de luta aguardam pacientemente. Todas as terças, a paróquia Santa Teresa e Santa Terezinha abre as portas da Casa de Francisco para receber pessoas em situação de rua. Com este acompanhamento é possível, talvez, fazer alguns encaminhamentos com essas pessoas para que elas saiam dessa situação de rua, possam encontrar um emprego. Então a gente quer também somar forças no sentido de voluntários que nos ajudem a viver essa realidade com estes irmãos e irmãs, mas que também possa alcançar um objetivo maior. Os visitantes participam do café da manhã e do almoço. Entre as refeições, podem ter acesso a outros serviços. Nós precisamos de voluntários, especialmente na área de oficinas, né? Até eu estava conversando com eles agora, eles falando do desejo de aprender a ter profissão, né? De ocupar mais o tempo até a cabeça. Então, voluntários para montar oficinas de bordado, de pintura, de cabeleireiro, de cozinha, né? Para muitos que estão em situação de rua, esta é a oportunidade de recuperarem um pouco da identidade. Atitudes simples são muito valiosas para eles. Eu vejo a alegria deles quando eles falam assim, nossa, mas você sabe o meu nome. Né? Então, coisas que até eles já não falam mais, muitas vezes eles se tratam só por apelidos, e saberem que tem um nome, que eles têm um gosto, que eles têm uma vontade. Além das terças-feiras, a Casa de Francisco também funciona no primeiro sábado de cada mês. A capacidade é para 20 pessoas, mas tem atendido um pouco mais. Afinal, são momentos de dignidade para quem tanto sofre. O pessoal que está na situação de rua, às vezes precisa de muita coisa, né? Alimento, atenção, banho. Aqui está sendo grande ajuda que estão arrumando uma casa de recuperação para mim. Para mim está sendo de grande valia isso aqui. Para saber mais, o telefone da paróquia é o 31 3461 9648. O endereço é Praça Duque de Caxias, número 200, no bairro Santa Teresa, em BH. O preço médio do pão quentinho do seu café da manhã até caiu nos últimos 3 meses. Mas ele e outros itens do lanche podem estar pesando no seu bolso. Dependendo da padaria, os produtos variam mais de 200%. Os detalhes com o economista Feliciano Abreu. As variações chegam a ser superiores a 200%, como aconteceu no caso do quilo do pão doce,
que pode custar hoje de R$ 8,99 até R$ 28,48, com a diferença de 216%. O pão francês, o tradicional pão de sal, custando de R$ 8,99 até R$ 17,55, com a variação de 95%. O pão sovado, o quilo de R$ 14,90 a R$ 32,90, com a diferença de 120%. Quem gosta do leite tipo C de saquinho está pagando de R$ 2,90 a R$ 4,40. A margarina de 500 gramas de R$ 4,99 da mesma marca até R$ 8,90, com a diferença de 78%. E a manteiga de 500 gramas também da mesma marca de R$ 17,90 até R$ 26,90, uma diferença de 50%. O leite longa-vida nós temos aqui de R$ 3,20 a R$ 5,95, com a diferença de 86%. Quem lancha na padaria também vê diferença de preço. O pão com manteiga de R$ 1,00 até R$ 2,80, com a diferença de 180%. O cafezinho de 95 centavos a R$ 2,50, uma diferença de 163%. E o pingado, a unidade de R$ 1,00 a R$ 2,90. Já o pão de queijo, unidade de R$ 1,50 até R$ 3,80. É bom o consumidor ficar atento que os preços estão aumentando, principalmente do lanche, que teve um aumento médio de 5% nesses últimos 3 meses. Basta lembrar que o dono da padaria tem sofrido também aumentos no custo. Você tem aumento de energia, aumento da água e aumento também do gás de cozinha. Por isso que é bom pesquisar bastante, porque infelizmente nos próximos meses vamos ter aumentos nos principais itens da padaria. Pesquisa completa no mercadomineiro.com.br. E agora os destaques da nossa agenda cultural. A Companhia Candongas apresenta a curta temporada do espetáculo Sísifos. As apresentações serão no Palácio das Artes até sexta-feira, às 20h. A montagem usa o imaginário do personagem da mitologia grega que, por enganar os deuses, é castigado com o trabalho eterno e repetitivo de carregar um rochedo até o cume de uma montanha. A cantora e compositora paulista Maria Gadu se une aos músicos da Orquestra de Câmara Opus para apresentação única em Belo Horizonte. No repertório, os principais sucessos da artista, que sobe ao palco nesta sexta-feira, 21h, no palco do Sesc Paládio. Manhã Encantada é um encontro marcado com a fantasia na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de BH. Por meio da leitura compartilhada, o leitor será convidado a reencontrar as narrativas tradicionais, como as fábulas e os contos de fadas. O último encontro acontece nesse sábado, às 11h. Palhaçada no Parque. O Palhaço de Picadeiro volta a Belo Horizonte nesse domingo para manter viva a tradição milenar do circo de família. O grupo Circo Aloma, da família Monteiro, realiza apresentações gratuitas no Parque Ecológico Jardim Leblon, nesse dia 21, e no Parque Ecológico Burle Marx, no dia 28 de julho. E para curtir muito as férias, também tem a estreia do super aguardado O Rei Leão. A mega produção da Disney reconta a história do leãozinho Simba, que tem que passar por grandes perigos e aventuras para retornar a seu reino. Na versão dublada, o protagonista ganhou a voz do ator Ícaro Silva. A da Leonala foi gravada pela cantora Isa. Uma seleção de fotografias de BH entre as décadas de 1960 e 70 é o foco de exposição gratuita. A mostra integra a programação do Festival de Inverno da UFMG. Ao olhar o passado, é possível ver o quanto se evoluiu. Com uma cidade não é diferente. A exposição Cidade Palimpséstica tem um nome complicado, mas a essência é simples. Um termo que era usado para os pergaminhos, né? Era muito difícil conseguir fabricar o papel e o pergaminho, o papiro também. Então as pessoas raspavam, né, a escrita para reutilizá-los. Mas a escrita anterior acabava ficando, então se você tivesse atenção, né, com o papel, você conseguiria ler o que foi escrito antes. Na década de 50, a Escola de Arquitetura e Design da UFMG criou o Laboratório de Fotodocumentação Silvio de Vasconcelos. A ideia é que ele servisse para que fossem tiradas fotos de pontos da cidade para que os professores pudessem dar aulas sobre elas. Só que ao longo dos anos se formou um grande acervo e já são mais de 50 mil registros da capital. Um pequeno recorte da história está exposto por BH. São 113 fotografias espalhadas no Centro Cultural UFMG e em 7 estações do metrô. Registros que convidam à reflexão. É muito interessante ver como Belo Horizonte, ela nasceu, né? Ela foi projetada, ela tinha uma ordem pré-estabelecida, um projeto positivista, e como ao longo dos anos a paisagem urbana ela foi modificando e misturando com outras construções e outros projetos que a própria população, né, inserida e também à margem da cidade foi construindo ao longo
dos espaçamentos de Belo Horizonte. É possível perceber como Belo Horizonte foi projetada. Os ficos da Avenida Afonso Pena, ao longo dos anos, deram espaço para carros. Na Avenida Bias Fortes, vagões de trem eram usados como moradias. As favelas se afastaram do centro da cidade, mas as mudanças nada mais são do que sobreposição de camadas. A gente pega esse conceito de palimpséstico e traz para a cidade, né, visto que a cidade é construída também em camadas. Então, a gente tem prédios neoclássicos, art déco, ecléticos e casas modernistas e prédios supermodernos hoje em dia. E todos eles convivem juntos, né? Então, se a gente tiver um olhar mais atento, a gente consegue recuperar essas histórias também que a cidade possui. A exposição fica até 4 de agosto no Centro Cultural da UFMG com entrada gratuita. E o Festival de Inverno da UFMG, que vai até domingo, dia 21, é apenas um desses encontros culturais e educativos realizados no mês de julho no estado. Tem diversas opções, olha só. Domingo tem o encerramento do Festival de Inverno de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade. O tema do encontro, que existe há 52 anos, é Diálogos com o Sertão. O Inverno Cultural de São João del Rei tem mais de 100 atrações a partir desse sábado, 20 de julho, até domingo, dia 28. Na programação, shows como o da sambista Aline Calisto. Também tem Festival de Inverno em Itabira. Até 28 de julho, as atrações incluem a banda de pau e corda de Recife e a carioca Sandra de Sá com a Orquestra Opus. Para aproveitar o friozinho e a natureza, tem o Festival de Inverno do Santuário do Caraça em Catas Altas. Uma das 7 maravilhas da Estrada Real, o espaço recebe programação até domingo, 28 de julho. Tem ainda o 5º Festival de Inverno de Nova Lima, no próximo sábado, 27 de julho. As atrações começam 1h da tarde na Lagoa dos Ingleses. Entre elas tem Samuel Rosa. Ingressos à venda. Aproveitem. Até amanhã. Tchau, tchau.